Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, tem um maná assim, ó, quentinho assim, ó, lá do céu para compartilhar com vocês hoje. Você já teve a sensação de que quanto mais você faz para Deus, mais Ele te dá para fazer? Ou quanto menos você faz, menos você tem para fazer? Já percebeu isso? É como se Deus dissesse assim, eu quero o carro em movimento. Quando estiver em movimento, eu consigo virar para a direita, para a esquerda. Agora, se estiver parado, nesse texto, parece que o Senhor fala assim que se o teu carro da vida estiver em movimento, se você estiver caminhando para Deus, fazendo aquilo que Ele te manda, né? Ele vai dizer para você, vira para a esquerda, vira para a direita, continua reto, enfim, Ele vai te direcionar. Agora, se o carro da tua vida estiver parado, estagnado, paralisado, vai ser difícil de você ir para a direita, para a esquerda, né? Porque não dá, tem que estar em movimento. Segura aí essa ideia e a gente vai conversar mais sobre ela no desenrolar do texto. Eu vou ler e vou explicando. Josué 22, 1. Então Josué chamou os Rubanitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Guarda aí esses três, hein? Ou seja, os filhos de Gad, os filhos de Rubens e metade da tribo de Manassés. Eu vou dar um contextozinho. O que está acontecendo aqui? Andaram lá os 40 anos no deserto com Moisés, chegou o momento de entrar na terra prometida e é Josué que foi escolhido por Deus para esse momento. E cada tribo foi dividida por um pedaço de terra, lembra disso? O Senhor ordenou um lugar para cada uma delas. E aí Deus então disse o seguinte, neste momento, para Josué então conversar com essas duas tribos e meia sobre a terra deles. E aí ele vai falar. Vocês tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto eu vos ordenei. Ou seja, era uma tribo que era fiel ao Senhor, uma tribo que sabia o que era liderança e sabia se submeter à liderança deles e obedecer essa liderança. Então ele está dizendo, olha, vocês fizeram tudo assim, 100%, bem bonitinho. E aí ele continuou. A vossos irmãos, durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes cuidado de guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus, que era para um cuidar do outro, um ajudar o outro a conquistar as terras. E foi isso que eles fizeram. Eles lutaram com os irmãos, com as outras 9 tribos e meia, eles lutaram para que eles tivessem a terra deles, eles foram fiéis ao Senhor. E nós precisamos daqui tirar uma lição muito preciosa para nós. Quando nós estamos servindo a Deus, obedecendo a Deus no ministério dos nossos irmãos, lutando pelo chamado, pelo propósito deles, que na verdade é do Senhor, né? Nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor quer para nós e estamos sendo preparados para poder conquistar a promessa, o propósito, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós precisamos primeiro aprender a servir no sonho uns dos outros, aprender a nos submeter às lideranças, sabendo que Deus fala conosco através deles. Lembra lá de Romanos? Romanos, acho que é 13, não é 12. 13, 1 e 2 ali no início, fala sobre isso. Não há autoridade sobre as nossas vidas que não tenha sido estabelecida por Deus. É claro que você tem que saber que Deus te colocou naquele lugar, que é aquela autoridade sobre a tua vida. E enquanto você estiver debaixo daquela autoridade, você honra ela. Você obedece, você faz conforme aquilo que o Senhor direcionou e deu de visão para aquela pessoa, ok? Então a gente vê aqui que esse povo fez isso. E tendo o Senhor vosso Deus dado repouso aos vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas, para a terra da sua possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Agora que a gente para um pouquinho só para entender o cenário, tá? Tinha, então, 9 tribos e meia, um pedaço de terra aqui, ó, bem grandão. Tinha um rio dividindo aqui, ó, o rio Jordão dividindo, e do lado de cá tinha mais um pedaço de terra, que seria, então, dessas 2 tribos e meia, dos Gaditas, dos Rubanitas e da metade de Manassés. E onde que era a fronteira? Era o rio? Não, a fronteira eram as montanhas aqui. Essa terra aqui, ó, é conhecida por nós hoje como a terra da Palestina, que foi uma terra que Deus deu para o povo dele, que foi conquistada lá atrás pelo povo dele, pertencia ao povo de Israel. O que a gente vê aqui? Que o rio não era a separação, tá? Guarda isso aqui, essa informação é importante. O rio não era a separação da terra prometida, né? Ou seja, essa galera que estava do lado de cá, antes da montanha,
também estavam na terra prometida. Então, toda essa galera aqui, ó, estava ocupando a terra prometida que Deus tinha dado para eles, que foi dividida em partes para cada uma das tribos. E aí ele diz, então vai para aquela tribo que o Senhor te deu através de Moisés, além do Jordão, depois do Jordão. Tendo cuidado, pois, para fazer algo muito importante, guardar com diligência os mandamentos, a lei de Moisés, que a gente sabe que é a lei do Senhor. Tendes, pois, cuidado, porém, de guardar com diligência, ou seja, o máximo que vocês puderem, com sinceridade, fazendo o melhor de vocês, com diligência, o mandamento da lei de Moisés, servo do Senhor, que vos ordenou. E o que dizia isso? Que ameis o Senhor, vosso Deus, que andais em todos os seus caminhos, que guardais todos os seus mandamentos, e vos achegueis, fique pertinho dele, e sirvais a ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, entregando tudo ao Senhor. Né? E o que eu gosto mais desse texto é que, quando a gente fala de amar a Deus, guardar os seus mandamentos, a gente fala de se aproxegar, de se achegar, sabe? De estar pertinho para ouvir a voz, de presença de Deus. E tudo isso proveniente de uma obediência. Obediência. Não tem, né? Tem outra passagem que eu falei 1000 vezes para vocês, mas não tem como dizer que a gente ama a Deus se a gente não guarda seus mandamentos, se a gente não obedece. Não dá, gente. Né? Se você não serve o Senhor obedecendo a palavra, seguindo os princípios bíblicos, não dá para você falar que você ama Ele. Ah, não, mas eu amo Deus sim. Você não ama muito, não. Você ama só um pouquinho, né? Você acha Ele muito legal, você gosta daquilo que Ele faz por você, daquilo que Ele tem poder de fazer, mas amar é obedecer com diligência tudo que Ele nos ordenou na palavra. Ah, mas a gente não consegue, porque a gente é ser humano, a gente não consegue. Não, por isso que Jesus teve que vir, porque a gente não dá conta. Mas a gente tem que se esforçar. A gente tem que fazer o melhor no Senhor. Thaisa, mas que o carro que você começou contando na história tem a ver com tudo isso? O que eu entendo aqui? Que o Senhor tem algo para nos dar. Né? O Senhor tinha essa terra para dar para eles. Mas todas as 12 tribos tiveram o quê? Lutar, rapaz. Rolou uma fight. Guerra. Eles lutaram para ter aquilo que o Senhor já tinha dado para eles. Isso quer dizer que, se tu não fizer tua parte, botar teu carrinho em movimento, você não vai conseguir nem para a esquerda nem para a direita. Vocês entenderam? Você precisa estar em movimento, você precisa estar em obediência, você precisa estar cumprindo o chamado. Eles não chegariam até lá se eles não estivessem no processo cumprindo aquilo que o Senhor mandou eles fazerem. Servindo no sonho dos irmãos, batalhando junto com os irmãos, ajudando os irmãos. Entende isso? E aquelas terras ali para além do Jordão eram as terras perfeitas para eles, porque essas tribos, elas eram as tribos que cuidavam dos gados, né? E ali tinha bastante espaço e bastante verde. Era aquele lugar que Deus tinha preparado para eles, né? Então, minha gente, a gente precisa entender que servir nos sonhos dos nossos irmãos nunca vai nos impedir de chegar no propósito, no sonho que Deus tem para nós. Né? Fazer parte de um corpo, enquanto Deus te manda estar ali daquela igreja, né, local, é benção pura. Se o Senhor te mandar para outro lugar, porque Ele tem algo para fazer em outro lugar, além do Jordão, amém também. Deus sabe o que faz, né? Sirva, esteja em movimento para que o Senhor te direcione para aquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? Essa foi a primeira parte, né? Daquilo que o Senhor tem para falar nesse texto, mas tem muito mais. Segura aí que o negócio é bom, viu? Bora pro próximo.